Olá mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo esse que vou trazer das piores doenças que já assolaram o mundo até os dias de hoje. Para começar, se não é inscrito no canal, aproveite já, se inscreva e ative o sino de notificações para ficar a par de todos os vídeos a quais nós vamos publicar aqui no nosso canal. Acredito que já se inscreveu e já faz parte dessa família, grande família que ainda está a crescer, que vai ser bem grande, bem recheada, com conteúdos, está a ver mesmo com nossa sociedade, com curiosidade, com coisas do passado que a gente nem fazia ideia que existiam ou que existem. E hoje vamos falar dessas doenças. Primeiro vou falar da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma doença também que dizimou muitas pessoas. Tivemos também, não é doença, mas o desastre do Chernobyl, também que muitas pessoas morreram na usina nuclear de Chernobyl, quando teve o desastre. Tivemos também a praga, grande praga de Londres. São muitas doenças que já assolaram o mundo. E a peste negra, essa doença que foi chamada de peste negra por causa das manchas negras que deixavam no corpo das pessoas infectadas. Essa peste negra que hoje vou tentar falar um pouco mais dela para todos nós ficarmos a conhecer o que é isso, o porquê da peste negra e qual a relação que a peste negra eu posso tentar relacionar com o Covid-19, que é o coronavírus que nós estamos a enfrentar nos dias de hoje ao nível mundial. A peste negra, essa doença que teve o seu auge no ano de 1343 a 1353, é uma doença que matou muita gente mesmo, e que só foi controlada mesmo no século XIX. Essa doença teve a origem na Ásia Oriental ou Central. Não sabe concretamente aonde começou, mas presume-se que provavelmente teria surgido na China. Em pouco tempo mesmo chegou à Europa através da bacia do Mediterrâneo, na Itália, e quando chegou na Europa foi aonde a doença matou muita gente, que tirou mais de 1/3 da população. É isso, 1/3 da população europeia morreu. Essa doença também, como era tempo de guerras entre algumas sociedades, que eles lutavam entre eles, essa doença também foi chamada a primeira arma biológica. Sim, foi considerada a primeira arma biológica, porque quando eles lutavam, levavam os corpos das pessoas infectadas e atiravam para cidades onde não tinha infectados, e assim conseguiram meter a doença nas cidades e matou muita gente. A particular dessa doença é a capacidade de transmissão. Essa doença é provocada por uma bactéria chamada de Yersinia pestis. Essa bactéria que é encontrada principalmente em ratos. Nós sabemos que na Idade Média, a qual essa doença se desenvolveu, era uma idade que as pessoas não tinham quase limpeza no seu corpo, não faziam banho frequentemente. Eles eram porcos, vou passar a expressão, eles eram porcos, não cuidavam de si, e por não cuidarem de si é que a doença ganhou mais espaço, porque eles tinham um lugar apropriado ou mais propenso para surgimento de ratos. E quando tinha muitos ratos, os ratos conseguiram entrar nos navios, conseguiram entrar em todas as casas e dizimou muita gente. É isso. E graças a Deus, muitas comunidades conseguiram se escapar através de medidas de prevenção. Se preveniram muito, e uma das medidas que foi adotada na época foi de quarentenas. Todos que chegavam aos países onde tinham infectados ou não tinham infectados, ele tinha a obrigatoriedade de ficar em quarentenas para se apurar se efetivamente estavam contaminados pela doença ou não. Essa doença era altamente contagiosa,
muito contagiosa, era só de tocar nas vestes das pessoas, que até os padres não aceitavam fazer missas para as pessoas mortas, os médicos negavam de prestar qualquer assistência medicamentosa para essas pessoas, porque era uma doença que ninguém sabia explicar de onde vinha, do que era provocado, até chegou ao tempo que a medicina, ou melhor, os médicos adotaram um veste característico, que era roupas escuras com aquele capacete em forma de bico que nos lembra um pássaro em forma de bico, e que naquele bico tinha lá ervas aromáticas, porque eles acreditavam que o cheiro das pessoas mortas, que eram muitas, se espalhavam em toda a cidade, em qualquer canto era normal encontrar pessoas mortas por causa da doença. Ele acreditava que o cheiro das pessoas mortas e o espírito dele, que a pessoa, ou melhor, a pessoa não infectada, se chegar perto e olhar para o cadáver, era o suficiente para poder ser transmitida a doença. A praga dos ratos, assim como foi conhecida essa doença, ela reduziu a população mundial de 475 milhões de pessoas a 350 ou 375 milhões. Essa praga tirou muitas vidas mesmo foram dizimadas por causa dessa praga dos ratos. Só porque as pessoas não cuidavam de si, correram o risco de morrer. Outros, para poder se safarem da doença, tiveram que se isolarem, saírem para lugares isolados, principalmente tinha que ser em campos, onde não havia de ter contato com as pessoas. Mas também no campo, nós não sabíamos como ia ser, porque chegou um tempo que a doença se espalhou até aos animais, como ovelhas, cabritos e bois, que as pessoas que eram pastores, que viviam no campo, também ficaram mais propensos a apanhar essa doença. E nós agora, no tempo de hoje, nós temos uma doença que ainda não temos como curar. A única forma de curar mesmo é a prevenção, ficar em casa, tomar medidas de segurança, que é o coronavírus, o Covid-19. Quer dizer, se nós não nos prevenirmos, nós podemos correr o risco de atingir os números da outra pandemia. Nós sabemos que a maioria dos jovens, ou melhor, o jovem não é imune à doença, mas ele pode ser o catalisador, o guia da doença para casa, para a família, e assim ao chegar em casa tem avós, pessoas da idade, tem tios, tem sobrinhos que talvez tenham algumas doenças que são propensas a essa doença. Então é hora da gente ver as coisas, buscar a história, para a gente ver o que a gente pode fazer para poder acabar com essa doença. Essa doença de peste negra, que é assim peste, assim como o nome científico da doença, ela surgiu no ano 541 e só foi controlada no século XIX. Foram muitos anos sem saber nem explicar como essa doença pode ser controlada. Então, é tempo de a gente refletir. Nós estamos numa pandemia agora que quase tudo que a gente pode fazer, tudo está ao nosso redor, está fechado. Então, nós temos que nos prevenir, ficar o máximo possível em casa para a gente poder se prevenir dessa doença do Covid-19. No próximo vídeo eu vou falar muito mais do Covid-19, dos sintomas, da prevenção, a possível surgimento da bactéria, onde tenha surgido e como. Vou trazer isso no próximo vídeo, ou melhor, nos próximos vídeos. É melhor ficar me atento, vou falar um pouco mais do Covid-19 e qual é o método mais eficaz da prevenção da própria doença. Então, muito obrigado. Se conseguiu chegar até o final do vídeo, é que você está interessado, e mais uma vez eu agradeço e até ao próximo vídeo.